São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. 20 milhões de pessoas numa mega cidade, com mega problemas. E quando cada segundo é vital, a ajuda só pode vir de um único lugar. No episódio de hoje, acidentes de trânsito. E tem uma orientação. Vítimas de incêndio. Fogo em residência. Médicos e enfermeiros novatos. Vou girar. Eita, ele aí. E o trabalho da Central do Corpo de Bombeiros. Transporte imediato, Santa Marcelina e Itaquera. Vamos voar? 48 horas na vida de homens e mulheres que arriscam tudo para salvar vidas. Me ajuda aqui! Estes são os Águias da Cidade. Amanhece na maior cidade da América do Sul. E o grupamento aéreo já está a postos. Ok, as equipes de Alfa e Bravo atentas às ocorrências, cautela para as ocorrências, principalmente... Mas os Águias não trabalham sozinhos. Corpo de Bombeiros, emergência? Na ponta do processo está o COBOM, a Central do Corpo de Bombeiros, que atende todos os dias mais de 15 mil chamadas de emergência na Grande São Paulo. Transporte imediato, Santa Marcelina e Itaquera. Positivo, prossegue em transporte imediato ao PS em Santa Marcelina, QCR. Meu nome é Jorge Ribeira, sou gerente operacional do GRAU, que é o grupo de resgate que atua junto aos bombeiros e ao Águia na cidade de São Paulo. A 338 está presa lá já tem 1 hora. Dr. Jorge atua junto aos Águias e hoje está escalado como médico regulador do COBOM. Ele é o responsável por administrar todos os casos médicos que chegam à central. Você tem que decidir quais são as ferramentas que você vai aplicar. E para isso você tem que criar um centro nervoso que vai fazer essa triagem e vai destinar a solução mais adequada. Um motoqueiro embaixo de um veículo de passeio. Auto e moto com combustão de membro. Vou dar regresso. É aqui? É, essa é o tema. Não, e com esse trânsito é melhor. Operações Sargento de Mar. Vamos voar? Águia 10 a caminho. A equipe, comandada pelo capitão Cancian, tem 3 minutos para decolar. Assim que você é acionado, toca o alarme, todo mundo sai dali com 100%. Acionado pronto, uma nova ocorrência aeromédica superada. O tempo previsto para percorrer os 15 quilômetros até a ocorrência é curto. Em 5 minutos, o Águia estará sobrevoando o local. Então aqui já é vertical dela. Então vamos próximo, comandante. A periferia de São Paulo, aí, naquela situação, tem muitas casas próximas e os quarteirões são todos tomados por edificações. Não tinha ali naquela região uma praça, um terreno descampado que a gente pudesse pousar numa área maior. Tem bastante tempo, 2, 3 horas. Visual da torre de celular, visual. É um conflito muito grande. Você tem o emocional, que diz pra você, ajuda, aquela vítima tem que ser socorrida, mas no mesmo momento você tem que dominar essa parte de impetuosidade, de impulsividade, e você lembra que você é o comandante da aeronave. Os Águias chegam rapidamente à ocorrência, mas não encontrar um local para pouso pode atrasar o atendimento à vítima. Em terra, na Central dos Bombeiros, Dr. Jorge busca um hospital capacitado para receber o caso de amputação. Quando eu chego, a primeira coisa é ver o status hospitalar da cidade. Nem todos os hospitais estão plenos em suas especialidades. Também mesmo que estivesse, pode ser até que ele está superlotado. A rua ali é um local bom para pouso. Só que só tem que tirar o pessoal ali, ó. Aonde você falando? Na via mesmo aqui é um local bom para pouso. A única opção parece ser a própria rua onde a vítima aguarda por socorro. Como o objetivo nosso é levar o médico e o enfermeiro o mais rápido possível, quanto mais próximo da ocorrência você pousar, mais rápido esse médico e enfermeiro vai chegar a essa vítima. É uma rua pequena, né? Rua bem pequenininha. Era a junção de 3 ruas, formavam um Y. Ali, no caso, existiam fios de alta tensão, tinha o terreno em declive, comércio, tinha muita gente, curiosos ali. Leve giro de cauda à esquerda. Leve giro de cauda à esquerda. Mantenha. Aeronave para a esquerda. Vamos ver se agora a gente pousa, né? Segura. Mas vou ver lá, meu moto, carro.
Bom, passa o QTH que é o pessoal logo de uma coisa. Qual que são os sinais vitais agora no momento que você tem? Pode passar mais ou menos? Fica com o celular ligado que provavelmente a gente já vai decolar, já vai estar regulando com o HC lá. Uma nova ocorrência. Uma criança, vítima de acidente de trânsito, precisa ser removida para um hospital especializado. O sargento Rogério segue para a missão com uma tarefa a mais. Acompanhar doutora Rosângela, uma tripulante novata, em seu primeiro dia nos Águias. A gente vai fazer uma remoção de uma criança, morrendo numa quebrada. O Águia fará a remoção de uma criança vítima de um acidente de carro, hospitalizada a 56 quilômetros de São Paulo. Fica tranquilo, hein? Pode que eu te ajudo, tá? Primeiro voo dela, tava muito apreensiva. Aqui é uma equipe, hein? Fica relaxa. Correção aeronáutica, setor noroeste, senhor. Você fica insegura. Ai, será que eu vou saber? Será que eu não vou saber? Será que eu vou saber me comportar? Será que eu não vou fazer nada para não dar errado? Porque se der alguma coisa errada, é muitas vidas que vão estar em jogo, não é só a sua, né? Sem ter a visão geral do entorno da aeronave, o piloto conta com sua tripulação, que inclui o médico, para navegar sem colocar a operação em risco. Durante o voo, tem que estar atento a obstáculos, aeronaves, no circuito, torres, árvores, uma série de coisas. Mantenha, aeronave para baixo. Mas durante o pouso, a médica não consegue verbalizar os comandos. Aeronave para baixo. Cauda está livre à esquerda, comando. Mantenha, comando. A direita é livre o giro. Mantenha. Posição é boa, aeronave para baixo. Para baixo, mantenha. Médico cortando fonia. A viatura já na cauda. Bem? Passei aqui aproximadamente 3 anos, de acidente automobilístico, carro versus um tanque, 2 óbitos no local de adultos. Essa criança chegou aqui no hospital da região trazido pelo GCM. As outras 2 pessoas que estavam no carro morreram. A criança sofreu um grande trauma facial e precisa ser levada para um outro hospital com urgência. Na hora que eu tomei a vítima nas minhas mãos, eu acho que a minha atenção voltou para a vítima. Então ali eu me tranquilizei mais, porque ali eu vi que eu estava fazendo a minha função, né? Na sala de rádio, longe da ocorrência, Sargento Della Mônica busca mais informações. O pessoal já foi lá, foi a avó, o Rogério e o Rocha. Lá a gente não tinha nem ideia se eram os pais dessa criança ou se tratavam só de familiares. Aqueles que são pais ou são mães. Você projeta, poxa, podia ser minha filha, né? Na periferia da cidade, o Águia, que foi atender a um motoqueiro acidentado, só tem uma opção: pousar na própria rua da ocorrência. Um pouso arriscado em uma rua estreita. Para manter uma máquina com mais de 2 toneladas voando, o rotor principal do Águia desloca uma grande massa de ar. Quando a aeronave se aproxima do solo, cria-se um colchão de ar abaixo, que pode arrancar telhas, arremessar objetos em pessoas ou até sobre o próprio helicóptero. Todo mundo avalia a situação, coloca a aeronave numa posição em que, milímetro a milímetro, ela vai indo para baixo. Sempre esperando algum sinal de alerta de algum tripulante meu. Bem próximo desse portão ali, para baixo. Vai aproximando para baixo. E o comandante mantenha. Mantenha, para baixo. Para baixo. Direita livre, cauda livre. Para baixo. Vai tocar. Para baixo. Positivo. Até tocar ali no chão. E depois, aí eu desço da aeronave, avalio a área e falo, bom, agora eu vou ter que tirar daqui também, né? Bem, ele é motoqueiro? Isso, motoqueiro. Oi, Jorge. E aí, como é que tá a situação? Da
Da central do Corpo de Bombeiros, Dr. Jorge acompanha a equipe médica do Águia. E aí, como é que está a situação? Está consciente, não tem TCE, tórax está livre, abdômen indolor, pelve indolor. Ele tem uma amputação parcial de 90% de tornozelo. Dá um X. Bota. Na verdade, os veículos são o quê? É lotação, ônibus e moto. Um homem atropelado por um ônibus também precisa do Águia. Oi, Jorge. É o seguinte, ó, tem outro QRU lá no Campo Limpo. Campo Limpo. Tem uma outra vítima lá. Às vezes existem duas vítimas. Eu tenho um Águia e eu tenho que escolher. Uma solução seria mandar outro Águia. Por favor, sala de rádio. Pô, Edmar, Jorge. A gente pode correr aqui pra ver se encontra o médico aqui. Deixa eu só ver se tem outro médico aqui, peraí. Outro médico não tem. Jorge, não tem outro médico, cara. Sem chance? Sem chance. O médico regulador, ele não pode se envolver. Às vezes é melhor ele estar remotamente numa sala fechada do que estar vivenciando a cena. E quando você lida com várias vítimas, você consegue falar ou não. Dr. Jorge terá que avaliar qual vítima precisa mais do Águia. Oi, Jorge. Cara, dá pra ir terrestre? Não, acho que dá pra levar. Vou fazer uma analgesia nele. Como é que tá lá o do Campo Limpo? O Campo Limpo está em Glasgow 15, sem novidade, tem viatura nossa lá já no local. E aí, o carro tá em cima? Tá, só que ele tá livre. Tá tranquilo ele? Tá tranquilo? Não vai precisar de Águia lá? Não. Não? Não, lá no outro não precisa. Positivo. Mas os desafios estão longe de acabar. Ainda é preciso encontrar um hospital com capacidade de atender o motoqueiro, prestes a perder o pé. Aqui eu estou tentando o Santa, mas não atende esse telefone. Tá bom, eu vou tentar um outro lugar aí. Enquanto o Dr. Jorge procura um hospital para o motoqueiro, a criança, vítima de acidente de carro, está pronta para ser levada a um hospital melhor capacitado. Quando a gente tem medo, a gente tem que tentar vencer os nossos medos, né? Eu acho que a gente acaba deixando as nossas inseguranças de lado para trabalhar e se dedicar a isso. A gente deixa nossas vidas de lado em função de uma terceira pessoa, né? Eu só tenho a agradecer a eles, principalmente o Sargento Rogério. Nossa, ele conseguiu com a tranquilidade dele me tranquilizar, entendeu? Eu gosto de ensinar e passar toda essa experiência que a gente vive no dia a dia para eles. Quais são as dificuldades e as vitórias, né? Que são as vítimas que nós socorremos aí. Não, mas é questão de voo, tem que voar. Quando a senhora tá falando, eu vou me sentir mais seguro do meu lado, porque eu tô sentindo que a senhora tá atenta. Nós chegamos lá no local de pouso, aguardamos acho que 2 minutos, nem isso, a viatura do SAMU já veio, com a criança embarcada, com a equipe médica. Foram até o local Foram com até o vocês? local. Vocês? Toda criança comove, né? Não tem jeito. Às vezes você projeta a sua vida ali. Criança mexe muito mais, uma pessoa inocente, vulnerável. Então isso mexe com você e você tenta, porque tem uma expectativa de, o que você quer é que essa criança envelheça. E de repente, naquele momento, aquilo pode mudar, pode não acontecer. E você fica mesmo tocado. A situação do motoqueiro com o pé praticamente amputado se agrava a cada minuto. E Dr. Jorge ainda não conseguiu uma vaga em um hospital que possa receber a vítima. É uma moto versus carro. Então, só se for puro ortopédico. Se eu levar no lugar incorreto, ou seja, não tem aquela especialidade, eu posso estar comprometendo até a vitalidade desse paciente. Agora não vai ter jeito, uma função de membro. Moto versus carro, assim que eu tiver detalhes eu te ligo. Oi, Jorge. Você está livre para transporte desse aí também. Se quiser pousar no Itaquera, pode pousar. Acho que Santa de Itaquera, então é só passar. Falou o braço. O Águia é liberado para o transporte do motoqueiro, mas o capitão Cassiano corre o risco de não poder decolar. Tendo viatura de policiamento aqui, só bombeiro.
Um motoqueiro com o pé praticamente amputado está quase pronto para ser removido pelo Águia. Mas Capitão Cancian, ao se preparar para a decolagem, enfrenta um sério problema. Tendo viatura de policiamento aqui. O curioso está agindo por emoção e ele pode se expor a uma situação de risco. O rotor de cauda girando fica quase que invisível, a pessoa pode querer passar por baixo dele para se aproximar da aeronave, pode sofrer um acidente. Eu tô na rua aqui, eu tô numa triplicação aqui, ó. Parei do lado da ocorrência. Precisa pedir uma viatura para apoiar a Bravo. Cupom Solo Águia. Nós estamos comunicando já com a área. Peça por gentileza para uma viatura encostar lá próximo da aeronave lá, que tem mais ou menos umas 250 pessoas próximo da aeronave lá, que é sério, para dar um apoio ao piloto lá. Eu pedi o apoio do policiamento, mas para balizar um cordão de isolamento. De repente você está na sua casa, viu um helicóptero pousar na rua, você vai querer saber o que está acontecendo. No 3, hein? 1, 2, 3, levantou. As viaturas de apoio da polícia conseguem afastar os curiosos para que o Águia decole. Cinto nivelado, paciente preso, marca presa, tudo ok? Cabine frente. Coordenação de helicóptero Águia acionado, inicia a decolagem. Próximo a São Mateus. Ok, destina Santa Marcelina. Sala de rádio? Edmar, tranquiliza aí, tá bom? Aparentemente tá bem, né? Então tá bem, então. Então isso aí tá resolvido. O que motiva muito trabalhar num lugar desse é que o desafio é constante. Você tá aqui porque você fala, eu vou tentar aplicar o melhor julgamento para essa situação. E eu me acho capaz. 3, pode ser? Qual que é aquela UE? Os Águias estão em treinamento constante para atender casos como o do motoqueiro atropelado. De volta ao grupamento, Rogério dá um curso de resgate para uma turma de novos enfermeiros. E nós estamos simulando uma ocorrência para eles sentirem qual que é a dificuldade de atender essa vítima numa situação real. Solo Águia, aqui é o R350, tá no QP? Uma queda de laje, aproximadamente 5 metros de altura, vítima inconsciente. Meu sonho inicial era se tornar piloto, porém não deu certo. Prestei prova pro Corpo de Bombeiros. E aí eu fui conhecendo a unidade de resgate. E eu me apaixonei pelo serviço. Então surgiu essa oportunidade de aliar duas coisas que eu sempre quis fazer. Voar e a enfermagem. Pode vir. Abertura e fechamento de porta, conferência de aeronave, embarque, desembarque. Então tudo isso está sendo, nós estamos aqui avaliando ele criteriosamente. Essa função do enfermeiro de bordo é uma função muito complexa. Ele tem que estar extremamente preparado. A gente vai estar junto, tranquilidade, pergunta, fala com o médico. Ô, Márcio. Uma vítima de atropelamento pela rodovia Anhanguera. É hora de Márcio mostrar o que sabe. E mais uma vez, cabe ao Sargento Rogério supervisionar um novato no ar. Aeromédico, setor 1 ISC, acionado para TFM. O coração bateu forte. A gente fala que a primeira coisa a gente nunca esquece. E essa era a minha primeira ocorrência como enfermeiro. Mesmo estagiando, era como enfermeiro. O Águia tem apenas 4 minutos para chegar até um homem atropelado, gravemente ferido. O senhor tem alguma informação das vítimas no local? Informes da 05, a vítima estava sendo entubada pelo médico da Asa 3. Ciente TKS já prosseguindo para pouso no local, grato. Tem que ser preciso no que está fazendo, saber o que está fazendo, para não cometer erros que possam prejudicar a vítima. A gente tem que ter uma percepção diferente da coisa e um controle emocional muito grande. O comandante Harley tem que pousar a aeronave no canteiro de uma movimentada rodovia de São Paulo. Olha só, nós temos aquela placa azul e tem a placa azul do lado do caminhão. Vou entre as duas, tá bom? Vou colocar mais pra frente lá, chefe? Tá bom, chefe. Tá bom. Se eu colocar lá mais pra frente, eu arregaço a vítima. Cortando o funil desmarcando. Devido à urgência, o piloto autoriza o desembarque da tripulação com os motores ainda ligados. Quem que mexeu no coletivo, pô? A
A gente sabe que tem que tomar muito cuidado com os comandos do helicóptero. E na hora de descer, o meu pé escorregou no piso da aeronave e deu um toquinho no coletivo. O piloto sentiu. O coletivo controla o movimento de subida e descida do Águia. Quando o piloto puxa o coletivo, o ângulo das pás aumenta, fazendo com que o helicóptero suba. Um toque indesejado no coletivo pode fazer com que o helicóptero desça bruscamente, causando acidentes. Em nenhum momento é para tocar nos comandos. Pode acontecer de ter um acidente. Rogério, vou girar. Comandante, mantenha só um segundo. Fica de joelho. Fica de joelho. Aqui você tem que ficar de joelho. Tava na adrenalina, aí parei, calma. Não se orienta, calma. Orienta ele aí, calma aí. Vamos ficar na vítima. Quem assumir essa profissão tem que ter consciência de que vai passar por muita coisa difícil, mas é uma coisa gratificante. A cada ocorrência, a gente passa a experiência de um para outro, até com relação aos estagiários, nunca acaba fiscalizando o outro nessa parte de segurança. Em relação ao pouso, precisaria coordenar com o estagiário, porque a partir do momento que eu pedi para ele desembarcar, e aí ele tocou no coletivo, entendeu? E eu tava leve no esqui, entendeu? Então a gente tem que ficar bem atento com isso. Tá vendo? Tudo isso aí, viu, faz parte da segurança de voo. É, porque, meu, se eu bato esse coletivo aqui, a pá bate em alguém aí, velho. E arrancar a cabeça. E hoje ele percebeu que realmente o negócio é dinâmico. A nossa área de trabalho era muito confinada, não é, Márcio? Com certeza. Hoje tá, hein? Hoje tá paz, tirando os hospitais, né? O dia dos Águias termina e amanhã Dr. Jorge está na escala para atuar como médico dos Águias. Dizem que a adrenalina vicia, né? Se tiver que ter adrenalina, eu quero estar perto. É bom depois dar mais um toque, né? Reforçar isso aí e daí a gente poder manter esse padrão de segurança, ok? Hoje, o Dr. Jorge estará com os Águias no ar. Pronto-socorro, emergências, né? Isso é o que encanta a maioria dos médicos, né? Que a gente não sabe exatamente o que vai encontrar durante o dia, né? Doutor, estou acompanhando a ocorrência 5923, o elevador despencou do prédio, 2 vítimas, vamos acompanhar as informações. A favor! Deu QTA? Deu lá, luz vermelha. A luz vermelha no pátio indica que a ocorrência foi abortada. Aguardar a campainha é o imprevisível, né? A rotina não é uma coisa comum para nós. A gente não sabe o que vai acontecer. Queda de criança de 4 metros. A central dos bombeiros informa que uma criança caiu de uma laje, na periferia de São Paulo, para além da serra, na fronteira norte da cidade. O Águia está indo a caminho. Rogério está escalado como enfermeiro ao lado de Dr. Jorge. Ele é meu par. Eu vou para um lado, ele vai para o outro e a gente vai se comunicando, a gente se encontra depois, passamos e trocamos a informação e dividimos as funções. Solo marcha, Águia. Após a serra, a ocorrência de aeromédico. O Águia sai da zona urbana de São Paulo e cruza uma região montanhosa em direção à emergência, que fica a 40 quilômetros do grupamento. Bravo Alfa, Bravo, prossiga. Se eu puder pegar a prova 340, vai estar direto nela. Ok. Águia 14 é o solo, Águia.
Bom, 133. Quem está falando é o Solo Águia. A gente não está conseguindo comunicação com a Águia 14. A comunicação está baixa, nossa. A geografia montanhosa de São Paulo muitas vezes interfere na comunicação entre a sala de rádio e a equipe que está no ar. Saque do equipamento aéreo. Coordenadas. Fogo em residência, várias crianças em risco QTH. Mais uma ocorrência. E a aeronave reserva, formatada para operações policiais, precisa ser transformada em um helicóptero de resgate. Em 5 minutos, a aeronave está pronta para decolar, sob o comando do capitão Mazzucato. Iniciou Águia, comandante posição voo, cabine. Cabine pronto. Comandante posição voo. Ok, iniciando. Da ocorrência de resgate, a ocorrência de Bravo, ali nós podemos realmente fazer a diferença entre a vida e a morte. A atuação tua especificamente salvou uma vida. Essa pessoa, se não fosse a situação da aeronave, estaria morta nesse momento. A segunda equipe de resgate do Águia segue para atender vítimas de um incêndio. Positivo, Cobom. O Águia já nas proximidades do QTH do incêndio. O Águia está em apoio, mas na verdade não tem ainda informação de vítima. A princípio aqui, questionaram aqui 2 crianças na residência. As informações elas chegam nem sempre com todos os detalhes que são necessários. Mas a gente, às vezes, aciona o helicóptero, daí que a gente espera que o tripulante, a partir de uma informação, colha melhores detalhes e aprimore essa informação, para que se passe ao helicóptero de maneira que esse apoio seja efetivo para a região solicitante. Peço a colaboração do CGP, que já está próximo da ocorrência. Ao se aproximar do incêndio, a equipe do Águia é informada que talvez existam crianças entre as vítimas. Estou vendo vários helicópteros ali da imprensa, deve ser ali a ocorrência. Minuto e 40, ciente das antenas, chefe? Ciente das antenas. Eu tenho 2 filhas pequenas, então sempre que envolve a criança eu me preocupo. Eu fico mais preocupado em chegar no local, em tentar chegar mais próximo da ocorrência. Porque a diferença entre a vida e a morte é realmente a resposta rápida do helicóptero. Essa ferramenta ela é muito rápida. Mas sem um local para pouso, o comandante Mazzucato pode ter que abortar a missão. A equipe que foi atender o chamado de incêndio tem dificuldades para pousar próximo ao local. Enquadra aqui, chefe, ó. Joia, visual da... Só vai ficar difícil, o pessoal tem um rio, né? Tem um córrego ali, né? Vai ser difícil. O enfermeiro Isaac auxilia na busca por um local para pouso. Quando nós estávamos chegando, eu vi que a coisa era meio complicada. Tinha um rio cortando no meio, ele não conseguia pousar próximo da ocorrência, pois não tinha local para pouso. A única opção para a equipe é pousar a aeronave em uma quadra esportiva próxima à ocorrência. Mas a equipe médica ainda tem que encontrar um meio para atravessar o córrego e chegar ao local do incêndio. Tem uma ponte. Tem uma pontezinha aqui, ó. Já tem a ponte, acho que tá tranquilo, hein? Puxa a quadra, tá? Para frente. Para frente. Para frente. Para frente. Mantenha, comandante. Giro de cauda esquerda, 1 metro. Calma, giro de cauda esquerda, 1 metro. Ok. Direita e cauda livre. Ah, não, para baixo. Para baixo. Esquerda, cauda livre, para baixo. Ciente. Para o toque. Livre, desembarque. Desembarque. A outra equipe Águia também enfrenta problemas para chegar ao local da emergência, onde um menino caiu de uma laje. Águia 14 é o Solo Águia. Ainda sem comunicação com o helicóptero, a equipe de solo analisa o cenário que o Águia vai encontrar. Porque aqui não dá para pousar, que é no meio da comunidade. Comandante, o que o senhor acha aqui às 3 horas? Está longe da ocorrência, tá longe. Estou procurando algo mais próximo, a situação muito crítica. A região montanhosa de urbanização caótica não tem local para pouso, o que pode impossibilitar o desembarque da equipe médica. Do lado de lá a gente não acha algo. Comandante, é muito inclinado aqui. E se fizer um desembarque a baixa altura? Desembarque a baixa altura é uma exceção. O Águia nunca vai sabendo exatamente onde vai pousar. Existem locais que não tem como. Então ele busca uma área de aproximação suficiente, que dê uma altura adequada, e num segundo momento a gente vai atrás do Águia para levar a vítima. Olha a esquerda. Aeronave para baixo. É muito inseguro. Médico do solo.
Porque o abandono da aeronave não é simples. O piloto tá levando na mão. E cada vez que ele perde lá 80 quilos, ele tem que corrigir. Só não deixa nada solto, né? Primeiro no solo, tá? Eu tô passando por isso impactando. Vou jogar a aeronave um pouco mais pra baixo. Vai deixar por... Desembarcou. Livre de rolagem. Tá para cima. Esquerda ali, calma ali. E aí, tudo bem? E a altura foi a queda? Daqui, ó. A laje. Essa laje aqui, ó. Lá de cima? É. Como é seu nome? Alisson. Você lembra de tudo que aconteceu? Não? Você perdeu a... Você desmaiou? Mexe o pé direito. Mexe o pezinho. Isso, outro também. De nada, né? Dr. Jorge precisa avaliar a gravidade do acidente. Uma queda livre de 6 metros produz um grande impacto no corpo e pode ser fatal, especialmente para uma criança. A equipe de resgate que atende o incêndio corre para chegar às vítimas. Vamos afastar daqui, por favor. Vamos afastar. O enfermeiro Zack checa a situação com os bombeiros. Chefe. Tudo bem? Tem 2 homens lá procurando. Tá. Fazendo vasculhação geral. Fechado. A mãe já tinha saído e ela relatou que tinha duas crianças lá dentro da casa, que não tinha saído, ainda estava lá. É o solo área. Na sala de rádio, o enfermeiro Della Mônica auxilia a equipe. Criança, idoso, são pessoas vulneráveis. Você fica um pouco mais sensível, assim. O dia que eu perder essa questão da sensibilidade, da questão humana, eu tô na profissão errada. Por mais o quadro seja o pior possível, na sua cabeça você sempre vai pensando que tem alguma coisa para ser feita. Tá carbonizado. O dia está chegando ao fim e o trânsito de São Paulo se agrava. Passa o QTH que é o pessoal lá. Tem outra ocorrência com os senhores, tem outra ocorrência. Um motoqueiro que teve uma queda na estrada do governo. Um motoqueiro foi atropelado por um carro. A sala de rádio identifica que a equipe mais próxima do novo chamado é a de Dr. Jorge, a apenas 10 quilômetros de distância. As costas é que tá doendo, né, Alisson? 1, 2, 3. Isso. Alisson, onde dói, querido? Aqui? Em cima. Em cima. Olha assim, ó. Tá. Do lado. Nada? Aí, sim. Aqui sim? Uhum. Tem outra ocorrência em outro QTH, por gentileza. Dr. Jorge precisa avaliar se a remoção do menino será feita ou não pelo Águia. Eu vou com o helicóptero? Enquanto isso, a outra equipe médica continua apoiando a busca de vítimas do incêndio. Passado um certo tempo, e nós aquela angústia, né, que querer encontrar alguém, aí os bombeiros pegaram e relataram, olha, encontramos. As duas? Carbonizadas? Infelizmente, as 2 crianças que nós encontramos já estão mortas. Até que nós fomos até o local, realmente foi constatado mesmo, já estava bem carbonizado, os 2 corpos, as 2 crianças e tal. Desesperado, cara. Cuidado. Mal de mão. 2 crianças carbonizadas, eu dou notícia pra mãe lá pra regressar. Foi. Tá tranquilo. E eles estão com a mãe? Estamos dando notícia pra mãe agora. Pode esperar mais um pouco. Nós ficamos um tempo lá, nós lá do grupamento aéreo, estamos lá justamente para oferecer um suporte mais adequado para cada pessoa. Tenho certeza que a equipe que estava no local fez de tudo para tentar dizer, olha, eu estou aqui só. Perder alguém é muito difícil para qualquer um, né? Seja criança, seja adulto. Perder alguém não é fácil. E a gente parece que, quando isso acontece, a gente também fica sentido, sabe? Às vezes a gente não quer aceitar, porque a gente tem uma coisa interna que fala, pô, isso não é possível. Por quê? Tão rápido, tão cedo. No momento, 5 minutos que foi a padaria, aconteceu. Por quê? E aos poucos você vai entendendo, pensando naquilo que você acredita, respirando novamente e assim
acontece outra ocorrência. E aí você está pronto para outra. O cotidiano dos águias também é feito de perdas e de escolhas que nem sempre são óbvias. Dói muito ou dói um pouquinho? Só um pouquinho, né? Aqui não dá fração. É no raio-x. Evidente, não há. Agora ele vai para o hospital por causa disso. Eu olhei várias vezes a altura, analisei várias vezes, e o contexto dele, de fato, era bom demais para a queda e a altura que ele teve. A gente acaba levando um paciente desse para um hospital que tem uma resposta rápida caso um sangramento interno, ou seja, fechado, venha a se manifestar nas próximas horas. É melhor levar ele bem, né? São muitas variáveis para decidir em qual situação o águia terá melhor uso. E esta avaliação é responsabilidade de uma rede de pessoas treinadas para tomar decisões difíceis, seja na central dos bombeiros, na sala de rádio, na aeronave ou na cena, ao lado da vítima. A profissão que você abraça, como a de médico pré-hospitalar, a de piloto, do águia, é de servir. A gente não ganha por missão, a gente não ganha a mais nem a menos, a gente está lá para servir. Fim do dia. E Della Mônica volta para casa, para suas filhas. Independente da missão, difícil, etc., eu sempre saio pensando nelas. Elas estão sempre ali, dizendo, ó pai, cuidado, ó pai, tem atenção. Estão sempre lá. Eu não deixo elas para trás de jeito nenhum. São minha força. São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. 20 milhões de pessoas numa mega cidade, com mega problemas. E quando cada segundo é vital, a ajuda só pode vir de um único lugar. No episódio de hoje, acidentes de trânsito. E tem uma limitação. Vítimas de incêndio. Fogo em residência. Médicos e enfermeiros novatos. Vou girar. E o trabalho da Central do Corpo de Bombeiros. Transporte imediato, Santa Marcelina e Itaquera. Vamos voar? 48 horas na vida de homens e mulheres que arriscam tudo para salvar vidas. Me ajuda aqui! Estes são os águias da cidade. Amanhece na maior cidade da América do Sul. E o grupamento aéreo já está a postos. Ok, as equipes de Alfa e Bravo atentas às ocorrências, cautela para as ocorrências, principalmente... Mas os águias não trabalham sozinhos. Corpo de Bombeiros, emergência. Na ponta do processo está o COBOM, a Central do Corpo de Bombeiros, que atende todos os dias mais de 15 mil chamadas de emergência na Grande São Paulo. Transporte imediato, Santa Marcelina e Itaquera. Positivo, prossegue em transporte imediato ao PS em Santa Marcelina, que é sério. Meu nome é Jorge Ribeira, sou gerente operacional do GRAU, que é o grupo de resgate que atua junto aos bombeiros e ao Águia na cidade de São Paulo. A 338 está presa lá já tem 1 hora. Dr. Jorge atua junto aos águias e hoje está escalado como médico regulador do COBOM. Ele é o responsável por administrar todos os casos médicos que chegam à central. Você tem que decidir quais são as ferramentas que você vai aplicar. E para isso você tem que criar um centro nervoso que vai fazer essa triagem e vai destinar a solução mais adequada. Um motoqueiro embaixo de um veículo de passeio. Alta e moto com combustão de membro. Doutor. É aqui? É, essa é o tema. Não, com esse trânsito é melhor. Operações Sargento de Mar. Vamos voar? Águia 10 a caminho. A equipe, comandada pelo capitão Cancian, tem 3 minutos para decolar. Assim que você é acionado, toca o alarme, todo mundo sai dali com 100%. Acionado ponto, uma nova ocorrência aeromédica superada. O tempo previsto para percorrer os 15 quilômetros até a ocorrência é curto.
Em 5 minutos, o Águia estará sobrevoando o local. Então aqui já é vertical dela. Então os próximos, comandante. A periferia de São Paulo, aí, naquela situação, tem muitas casas próximas e os quarteirões são todos tomados por edificações. Não tinha ali naquela região uma praça, um terreno descampado, que a gente pudesse pousar numa área maior. Tem bastante pipa, 2, 3 horas. Visual da torre de celular. É um conflito muito grande. Você tem o emocional, que diz para você, ajuda, aquela vítima tem que ser socorrida, mas no mesmo momento você tem que dominar essa parte de impetuosidade, de impulsividade, e você lembra que você é o comandante da aeronave. Os Águias chegam rapidamente à ocorrência, mas não encontrar um local para pouso pode atrasar o atendimento à vítima. Em terra, na central dos bombeiros, Dr. Jorge busca um hospital capacitado para receber o caso de amputação. Quando eu chego, a primeira coisa é ver o status hospitalar da cidade. Nem todos os hospitais estão plenos em suas especialidades. Também mesmo que estivesse, pode ser até que ele está superlotado. A rua ali é um local bom para pouso. Só tem que tirar o pessoal ali, ó. Aonde você falando? Na via mesmo aqui, é um local bom para pouso. A única opção parece ser a própria rua onde a vítima aguarda por socorro. Como o objetivo nosso é levar o médico e o enfermeiro o mais rápido possível, quanto mais próximo da ocorrência você pousar, mais rápido esse médico e enfermeiro vai chegar a essa vítima. É uma rua pequena, né? Era a junção de 3 ruas, formavam um Y. Ali, no caso, existiam fios de alta tensão, tinha o terreno em declive, comércio, tinha muita gente, curiosos ali. Leve giro de cauda à esquerda. Leve giro de cauda à esquerda. Mantenha. Aeronave para a esquerda. Vamos ver se agora a gente pousa, né? Moto, carro. Copom, passa o QTH que é o seu log de uma coisa. Quais são os sinais vitais agora no momento que você tem? Vai passar mais ou menos? Fica com o celular ligado que provavelmente a gente já vai decolar, já vai estar regulando com o HC lá. Uma nova ocorrência. Uma criança, vítima de acidente de trânsito, precisa ser removida para um hospital especializado. O sargento Rogério segue para a missão com uma tarefa a mais. Acompanhar doutora Rosângela, uma tripulante novata, em seu primeiro dia nos Águias. A gente vai fazer uma remoção de uma criança. O Águia fará a remoção de uma criança vítima de um acidente de carro, hospitalizada a 56 quilômetros de São Paulo. Pode que eu te ajudo, tá? Primeiro voo dela, estava muito apreensiva. Aqui é uma equipe. Relaxa. Correção aeronáutica, setor noroeste, senhor. Você fica insegura. Ai, será que eu vou saber? Será que eu não vou saber? Será que eu vou saber me comportar? Será que eu não vou fazer nada para não dar errado? Porque se der alguma coisa errada, é muitas vidas que vão estar em jogo, não é só a sua, né? Sem ter a visão geral do entorno da aeronave, o piloto conta com sua tripulação, que inclui o médico, para navegar sem colocar a operação em risco. Durante o voo, tem que estar atento a obstáculos, aeronaves no circuito, torres, árvores, uma série de coisas. Mantenha, aeronave para baixo. Mas durante o pouso, a médica não consegue verbalizar os comandos. Aeronave para baixo. Cauda está livre à esquerda, comando. Mantenha, comando. A direita é livre o giro. Mantenha. Posição é boa, aeronave para baixo. Para baixo, mantenha. Médico cortando fonia. Da viatura já na cauda. Vem. O paciente tem aproximadamente 3 anos, de acidente automobilístico, carro versus um tanque. 2 óbitos no local de adultos. Essa criança chegou aqui no hospital da região trazido pelo GCM. As outras 2 pessoas que estavam no carro morreram. A criança sofreu um grande trauma facial e precisa ser levada para um outro hospital com urgência.
Na hora que eu tomei a vítima nas minhas mãos, eu acho que a minha atenção voltou para a vítima. Então ali eu me tranquilizei mais, porque ali eu vi que eu estava fazendo a minha função, né? Na sala de rádio, longe da ocorrência, Sargento Della Mônica busca mais informações. O pessoal já foi lá, foi a Rogério e o Rocha. Lá a gente não tinha nem ideia se eram os pais dessa criança ou se tratavam só de familiares. Aqueles que são pais ou são mães. Você projeta, poxa, podia ser minha filha, né? Na periferia da cidade, o Águia, que foi atender a um motoqueiro acidentado, só tem uma opção: pousar na própria rua da ocorrência. Um pouso arriscado em uma rua estreita. Para manter uma máquina com mais de 2 toneladas voando, o rotor principal do Águia desloca uma grande massa de ar. Quando a aeronave se aproxima do solo, cria-se um colchão de ar abaixo, que pode arrancar telhas, arremessar objetos em pessoas ou até sobre o próprio helicóptero. Todo mundo avalia a situação, coloca a aeronave numa posição em que, milímetro a milímetro, ela vai indo para baixo. Sempre esperando algum sinal de alerta de algum tripulante meu. Bem próximo desse portão aí dentro da livre para baixo. Vai aproximando para baixo. E o comandante mantenha. Mantenha para baixo. Para baixo. Direita livre, cauda livre. Para baixo. Vai tocar. Para baixo. Positivo. Até tocar ali no chão. E depois, aí eu desço da aeronave, avalio a área e falo, bom, agora eu vou ter que tirar daqui também, né? Bem, ele é motoqueiro? Isso, motoqueiro. Oi, Jorge. E aí, como é que tá a situação? Da central do Corpo de Bombeiros, Dr. Jorge acompanha a equipe médica do Águia. E aí, como é que tá a situação? Está consciente, não tem TCE, tórax está livre, abdômen indolor, pelve indolor. Ele tem uma amputação parcial de 90% de tornozelo. Dá um X. Bota. Na verdade, os veículos são o quê? É lotação, ônibus e moto. Um homem atropelado por um ônibus também precisa do Águia. Oi, Jorge. É o seguinte, ó, tem outro QRU lá no Campo Limpo. Campo Limpo. Tem uma outra vítima lá. Às vezes existem 2 vítimas. Eu tenho um Águia e eu tenho que escolher. Uma solução seria mandar outro Águia. Por favor, sala de rádio. Oi, Edmar, Jorge. A gente pode correr aqui para ver se encontra o médico aqui. Deixa eu só ver se tem outro médico aqui, peraí. Outro médico não tem. Jorge, não tem outro médico, cara. Sem chance? Sem chance. O médico regulador, ele não pode se envolver. Às vezes é melhor ele estar remotamente numa sala fechada do que estar vivenciando a cena. E quando você lida com várias vítimas, você consegue falar ou não. Dr. Jorge terá que avaliar qual vítima precisa mais do Águia. Oi, Jorge. Cara, dá para ir terrestre? Não, acho que dá para levar. Vou fazer uma analgesia nele. Como é que tá lá o do Campo Limpo? O Campo Limpo está em Glasgow 15, sem novidade, tem viatura nossa lá já no local. E aí, o carro está em cima? Tá, só que ele tá livre. Tá tranquilo, ele? Tá tranquilo? Não vai precisar de Águia lá? Não. Não? Não, lá no outro não precisa. Positivo. Mas os desafios estão longe de acabar. Ainda é preciso encontrar um hospital com capacidade de atender o motoqueiro, prestes a perder o pé. Aqui eu estou tentando o Santa, mas não atende esse telefone. Tá bom, eu vou tentar um outro lugar aí. Enquanto o Dr. Jorge procura um hospital para o motoqueiro, a criança, vítima de acidente de carro, está pronta para ser levada a um hospital melhor capacitado. Quando a gente tem medo, a gente tem que tentar vencer os nossos medos, né? Eu acho que a gente acaba deixando as nossas inseguranças de lado para trabalhar e se dedicar a isso. A gente deixa nossas vidas de lado em função de uma terceira pessoa, né? Eu só tenho a agradecer a eles, principalmente o Sargento Rogério. Nossa, ele conseguiu, com a tranquilidade dele, me tranquilizar, entendeu?
gosto de ensinar e passar toda essa experiência que a gente vive no dia a dia para eles. Quais são as dificuldades e as vitórias, né, que são as vítimas que nós socorremos aí. Não, mas é questão de voo, tem que voar. Quando a senhora tá falando, eu vou me sentir mais seguro do meu lado, porque eu tô sentindo que a senhora tá atenta. Nós chegamos lá no local de pouso, aguardamos acho que 2 minutos, nem isso, a viatura do SAMU já veio, com a criança embarcada, a equipe médica. Foram até o local com vocês? Toda criança comove, né? Não tem jeito. Às vezes você projeta a sua vida ali. Criança mexe muito mais, uma pessoa inocente, vulnerável. Então isso mexe com você e você tenta, porque tem uma expectativa de, o que você quer é que essa criança envelheça. E de repente, naquele momento, aquilo pode mudar, pode não acontecer. E você fica mesmo tocado. A situação do motoqueiro com o pé praticamente amputado se agrava a cada minuto. E Dr. Jorge ainda não conseguiu uma vaga em um hospital que possa receber a vítima. É uma moto versus carro. Então, só se for puro ortopédico. Se eu levar no lugar incorreto, ou seja, não tem aquela especialidade, eu posso estar comprometendo até a vitalidade desse paciente. Agora não vai ter jeito. Uma função de membro. É moto versus carro. Assim que eu tiver detalhes, eu te ligo. Oi, Jorge. Você está livre para transporte desse aí também. Se quiser pousar no Itaquera, pode pousar. Acho que Santa de Itaquera, então é só passar. Falou, braço. O Águia é liberado para o transporte do motoqueiro, mas o capitão Canciano